que eu consegui. Bem, hoje nós vamos estudar o texto de Mateus 24 e 25. Essa mesma parte da vida de Jesus foi descrita em Lucas 21 e em Marcos 13. Especialmente o capítulo 24 está bem descrito nesses outros trechos aí da Bíblia. Mas a gente vai seguir a sequência aqui de Mateus e em algum outro momento nós vamos nos referir a algum outro texto. Bom, gostaria de convidar vocês aí a abrirem a Bíblia de vocês, lá em Mateus, capítulo 24. O texto não é tão extenso, então a gente vai ler e comentar cada um dos textos. E o que Jesus vai apresentar aqui vai ser um sermão que a gente chama de sermão escatológico de Cristo. Então, se vocês se recordarem, quando nós tratamos da questão do dispensacionalismo, da questão do arrebatamento, da questão da importância de Israel no cumprimento das profecias, nós estudamos o conceito de escatologia, né, que é o estudo dos eventos finais, o estudo do fim do nosso tempo. Bom, Jesus então está finalizando, está na sua última semana de vida na Terra, e o dia em que ele faz esse sermão é provavelmente na terça-feira. Então, Jesus tinha ido para Jerusalém, nós estudamos aí a entrada de Jesus em Jerusalém, e na terça-feira ele está lá em frente ao templo, e então ele começa o seu sermão. Lendo aí então em Mateus capítulo 24, nós lemos da seguinte forma: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, os discípulos estavam maravilhados com aquela construção. Nesse, nesse momento aí da história, nós tínhamos ali em Jerusalém o que a gente conhece hoje como o Segundo Templo, ou Templo de Herodes. O templo que Salomão havia edificado para Deus, ele já havia sido destruído e foi posteriormente reconstruído. Esse era o Templo de Herodes, o templo que Herodes ajudou a edificar. E então os discípulos estavam maravilhados com o que tinha ali. Porém, Jesus disse o seguinte: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus estava predizendo ali a destruição do templo. Então, essa foi a primeira profecia aí. Então, Jesus colocou ali quebrou aquele encantamento dos discípulos dizendo isso, que não sobraria pedra sobre pedra. E isso que aconteceu, o templo foi destruído pelo Império Romano, em uma batalha bastante sangrenta, a cidade de Jerusalém foi dizimada. Mas o que é importante sobre esse trecho, sobre como Jesus respondeu? Tá? Importante a gente ter em mente que não importa quão maravilhosas possam ser as obras humanas que a gente possa contemplar aqui, o que Deus tem separado para os seus filhos é muito maior. Então, não se apegue tanto às coisas materiais, às obras humanas, porque um dia tudo vai virar pó, tudo vai desaparecer. Tenho uma amiga que, quando ela era mais nova, era um pouco desastrada em casa e quebrava alguma outra coisa, ela já tinha o discurso pronto para os pais dela. Vai tudo pegar fogo. Isso que aconteceu. Um dia ia pegar fogo. Então não se importe com as coisas materiais. Bom, mas seguindo aqui, no versículo 3, agora os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Lendo aqui, verso 3 em diante. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eles entenderam que o templo ia ser destruído na vinda de Jesus, ou seja, na consumação, no fim do mundo. E então, daqui para frente, Jesus vai descrever acerca dos eventos finais deste mundo. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane,
porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Bom, o que nós vemos aqui? Vamos discutir um pouquinho sobre isso que nós acabamos de ler. Hoje nós estamos numa situação em que temos guerras e temos rumores de guerras, temos várias situações de tensões entre nações que podem a qualquer momento virar uma guerra também. Nossa situação de hoje não é tranquila no mundo, não é uma situação de paz. Nós tivemos recentemente uma pandemia e que a gente pode dizer que essa foi a primeira pandemia mesmo, no sentido literal da palavra, tá? Porque as pandemias anteriores que nós tivemos não abrangiram o globo todo, pelo menos não ao mesmo tempo. E agora nós tivemos uma pandemia que esteve presente em todo o mundo, ou seja, no estrito sentido da palavra, e ao mesmo tempo. Bom, além disso, desses rumores de guerra, pandemia, ah, fala-se ainda de fome. Nós temos ainda fome presente no mundo, tá? Então, a nossa situação atual, ela é semelhante a isso. Ah, terremotos, nós temos terremotos acontecendo atualmente no nosso mundo. Se a gente comparar o texto dessa parte aqui com o texto de Marcos, a gente pode até complementar aí o que um texto diz e o outro diz. Então é sempre interessante que você possa comparar um texto com o outro, você sempre vai conseguindo captar detalhes de um autor ou de outro autor e vai aumentando aí a sua compreensão. Mas o que que é o ponto que eu gostaria de destacar aqui? Então a gente vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra, e aqui diz: Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, as guerras não querem dizer que é o fim, tá? E guerras sempre ocorreram. Naquela época mesmo estavam ocorrendo guerras, tá? Fomes, pestes, terremotos, tudo isso sempre ocorreu. Que a gente pode notar é uma frequência que vem aumentando, tá? E o importante é que nós temos no verso 8, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, não é o fim, é o princípio das dores. Aqui, quando Jesus fala do princípio das dores, ele está se referindo a um tipo especial de dor, um tipo específico de dor. Que, se você procurar outras traduções, você pegar a tradução, por exemplo, do inglês, King James, lá você vai encontrar dores do parto, princípio, o início das dores do parto. Então, o que a gente tem aqui, Jesus está se referindo ao princípio das dores do parto. Bom, o que que a gente encontra nas situações naturais? A mulher começa a ter contrações, começa a ter dores, e pode ser que o bebê nasça muito rápido, como era o caso da minha mãe, que começava e o bebê já nascia numa facilidade danada. Ou pode acontecer, como no caso da gestação da Isabela com a Leila, que a gente foi para o hospital às 3 da manhã e às 4 da tarde acabou indo para a cesárea, passou o dia inteiro ali em dores do parto e não nasceu, tá? Então não quer dizer que vai acontecer naquele momento, mas vai acontecer. O bebê não vai nascer naquele momento, mas ele vai nascer. Está começando ali o seu trabalho de parto, está começando o processo de nascer. Então está começando o final dos tempos, mas ainda não é o fim. Então temos um pouquinho mais para chegar no fim. A gente não precisa ficar se alarmando com esses sinais, com essas transformações que a gente vê no mundo, e imaginar que o fim do mundo vai ser daqui meia hora e eu preciso resolver todas as minhas pendências. Suas pendências especiais precisam estar resolvidas sempre. As suas pendências espirituais precisam sempre estar resolvidas. Mas o importante é que o que Jesus diz aqui é justamente para que nós não nos assustemos com isso. Bom, seguindo,
Nós parei aqui no verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Bom, nós vemos aí que vamos passar por uma tribulação, tá? Agora, aqui tem um ponto importante sobre essa predição aí, sobre o que Jesus disse que deve acontecer no princípio das dores. Nós temos aqui no finalzinho a marcação do que vai marcar o fim, tá? Quando virá o fim? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a condição para que venha o fim. Então, o fim só vai vir depois que o evangelho for pregado a todo mundo. Nós temos ainda regiões ali na Ásia que você não tem uma presença cristã sequer em alguns países ali. Nós temos uma regiãozinha, a chamada Janela 1040, tá? Se referindo às coordenadas cartesianas do globo, que indicam essa região em que nós não temos presença cristã. Então, ainda existe uma parte do mundo para que seja alcançada. Sem contar grupos isolados dentro de grandes comunidades muçulmanas que nós temos, por exemplo, que nunca ouviram falar em Jesus. Países com alguns tipos de regimes opressores que proíbem qualquer religião de entrar lá, e nós temos pessoas lá isoladas que nunca ouviram falar de Jesus. E nós temos aí essa profecia que é condicional. Bom, por outro lado, Jesus ele deixou uma comissão para os seus seguidores, que é justamente de levar o evangelho a todo mundo. A gente vai estudar mais adiante essa chamada grande comissão. Mas o importante aqui é que nós temos aí um ponto, uma condição especial. Quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Ou seja, nós temos aí uma condição que só hoje que a gente pode enxergar que existe uma facilidade para que ela ocorra. Há anos atrás, nós não tínhamos essa presença global da internet que nós temos hoje, né? Hoje aí com o sistema do Elon Musk, a gente tem internet praticamente em todos os lugares. Nós tivemos aqui o Eliel passando os estudos aqui lá da Amazônia, onde internet em banda larga não existia. Até agora que a Starlink está funcionando, tá? Então, nós temos avanços nos meios de comunicação que agora permitem uma pregação do evangelho muito mais ampla, muito mais facilitada. E isso indica para o cumprimento dessa profecia aqui de Jesus. Ou seja, esse evangelho deve chegar a todo mundo em algum momento. Continuando, agora nós vamos ter a descrição do período que a gente considera período da grande tribulação. Essa parte que nós já estudamos em detalhes quando nós tivemos o estudo acerca do dispensacionalismo. A gente vai passar um pouquinho mais rápido agora, sem se deter tanto em detalhes, né? Se você quiser, precisar, tiver alguma curiosidade, pode voltar nos estudos que nós temos gravados e pode assistir ali. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados,
ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, aqui nós temos a descrição do período da grande tribulação. E esse período da grande tribulação, conforme nós vimos no nosso estudo acerca do dispensacionalismo, todos os que estiverem vivos, todos os cristãos que estiverem vivos, passarão por esse período, passarão pela grande tribulação também. E temos dois pontos bem importantes aqui nesse texto até esse momento aqui. Primeiro, nós temos, deixa eu encontrar aqui exatamente aonde que eu quero pegar o texto, no finalzinho aqui, nós temos ali a descrição de como será a segunda vinda de Cristo. Tá? O que nós temos dizendo é que, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nós todos vão ver a Cristo, todos verão o seu retorno. Será um evento global. Então não vai ser algo localizado. Por isso que ele diz ali, se ouvirem dizer que ele está na Judéia, não acreditem. Ele está no deserto, não acreditem, porque essa segunda vinda será um evento global. E nós temos uma descrição melhor acerca da segunda vinda do Filho do Homem, daqui em diante. Então, verso 29 em diante, nós lemos: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, de novo, nós temos aqui a confirmação de que o evento será grandioso e que dessa vez o Filho do Homem, que seria no caso Cristo, vem com poder e muita glória, com poder e grande glória. Bom, Jesus termina aí essa descrição acerca dos eventos finais, da vinda dele. E agora, daqui em diante, ele vai falar por parábolas. E essas parábolas, elas têm um papel bastante interessante. A gente vai perceber que elas visam nos preparar para esse tempo, nos preparar para aguardar o retorno de Cristo. A primeira parábola começa no verso 32. É a parábola da figueira. Mas antes da gente ir para ela, vamos ver recapitular aqui o que a gente já viu até agora. O que a gente viu aqui. Primeiro, nós vimos a descrição de um mundo descontrolado, com guerras, pestes, fomes e terremotos, não diferente do que nós estamos vendo hoje. E aí, a mensagem é: não entre em pânico. Você não precisa entrar em pânico por causa disso, porque ainda não é o fim. E vem a comparação com as dores do parto. Então, sim, vai haver um fim, mas ainda não é o fim. E mais, quem perseverar vai ser salvo. Depois, nós vimos a condição para que chegue o fim. Quando que vai chegar o fim? Só quando o evangelho for pregado a todo mundo. Vai haver uma grande tribulação. Quem vai passar ela? Quem vai passar por ela? Todos os que estiverem vivos. Ninguém vai ser arrebatado secretamente antes dessa grande tribulação. Outro conselho muito importante: estudem as profecias. Tá? Cuidado para não serem enganados.
tudo que vem cumprindo as profecias. Cuidado para não serem enganados, porque haverão muitos tentando enganar. E a vinda de Cristo será repentina e inesperada. Todo olho verá a segunda vinda de Cristo. E agora a gente entra nas parábolas escatológicas. E vamos começar com a parábola da figueira. Então, verso 32. No verso 32, interessante as parábolas de Jesus ali, que dá a impressão de que você está andando junto com ele, ele enxerga alguma coisa e vai contar uma história sobre aquilo. Tá? Figueira, que era algo bastante comum por lá e que ainda existem, ah, Jesus então começa a contar, usar a figueira, relacionar a figueira com os sinais da volta de Cristo. Nós lemos ali: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Bom, da mesma forma que eles eram acostumados, então, olhar para a figueira, notar a brotação e ver que o verão estava chegando, esses sinais, essas coisas que Cristo disse que aconteceriam antes da sua vinda, essas coisas devem ser percebidas como um sinal de que está chegando. A figueira está brotando, está chegando o verão. Esses sinais estão acontecendo, o fim do nosso mundo, como nós conhecemos ele, está se aproximando também. E aqui a gente tem, de novo, algumas coisas sendo destacadas. E essa é a forma da literatura bíblica. Tá? O que acontece é que vão se repetindo as coisas com maiores detalhes. E aqui nós temos ali o destaque sobre a volta de Cristo como sendo um evento repentino. Então estejam preparados, vigiem. Né? Tem essa exortação para que vigiemos, porque o retorno de Cristo será algo inesperado. Ainda faz a comparação aqui com o ladrão, né? Faz a comparação primeiro com Noé no dilúvio e depois com um ladrão. E se um pai de família soubesse a que hora viria, tá? Ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Porém, precisamos ficar atentos, porque nós não sabemos em que hora virá, mas a gente tem os sinais que nos ajudam a perceber o que está acontecendo. E temos bem claro aqui que ninguém sabe a data nem a hora, apenas o Pai sabe. Ou seja, não devemos ficar nos preocupando com descobrir qual a data. E nós, adventistas, já somos um tanto vacinados quanto a isso, que o movimento do adventismo, não a igreja adventista ainda, mas o movimento do adventismo, surgiu justamente de uma interpretação de uma profecia que se imaginava que se referia à data da segunda volta de Cristo. Tá? E essa volta não ocorreu naquela época.
Um momentinho, acabei apertando o teclado aqui. Vou voltar para a apresentação. Agora fiquei com riscos aqui na minha tela. Rodolfo, pode te fazer uma pergunta antes que a gente Pode, passe? pode fazer. Vou aproveitar e fazer. O que que se refere a essa parte que você fala, dois estarão no campo, um será tirado, dois estarão em casa, um será retirado? Isso. Suzana, a gente discutiu sobre isso lá nos estudos que nós fizemos acerca do dispensacionalismo. Então, não vou entrar em muitos detalhes agora, mas dá para a gente reassistir lá, tá? O que significa aqui é que algumas pessoas serão escolhidas e serão salvas, outras não. É simplesmente esse o significado, tá? Salvas. E se a gente levar a sequência de comparações aí, tá? A gente nota que permanece a pessoa que ficou salva e é retirado, então, a pessoa perdida. Se a gente comparar ali com Noé, quem permaneceu na arca ali, tá? Quem permaneceu vivo eram salvos, tá? E os outros morreram, tá? Ah, Então, então quem permanece, quem é retirado são as pessoas que não são boas, seria, né? seria isso. Então, Isso, isso. seriam eliminadas as pessoas que não são boas, tá? Tá Então, bom, isso vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Tá? tá Até o bom, final que a gente vai entender obrigada. melhor essa segunda vinda de Cristo. Mas mais detalhes sobre isso daí, Suzana, você pode olhar naqueles vídeos lá que a gente vai ter Sim, bastante detalhes. Ok? eu Bom, me então, lembro que você falou. o principal conselho aqui da parábola da figueira é permaneçam vigilantes, vigiem, prestem atenção aí nos sinais. Vou tirar esses risquinhos aqui, mas eu vou deixar eles ali por enquanto. É, consigo anotar mais, mas eu não estou conseguindo apagar. Aqui. Bom, bom, se a gente seguir ali, nós vamos para o Mateus capítulo 24, do verso 45 até o 51, e nós temos aqui uma parábola que ela tem muita semelhança com outra parábola que já foi contada em Lucas capítulo 12. E também lá em Lucas capítulo 12, a parábola que está contada lá acerca de servo, ela é muito parecida com uma parábola que vai vir aqui para frente também. Tanto que alguns teólogos argumentam que é a mesma parábola que Jesus reeditou ela. O que a gente sabe é que lá em Lucas, Jesus estava na Galiléia, não estava em Jerusalém e era em um tempo anterior, tá? Então, as duas coisas aqui são bastante semelhantes e nos dois contextos, Jesus está falando do fim dos tempos. Bom, nós lemos aí no verso 45 em diante essa parábola. Vamos dar uma olhadinha lá. Nós temos aqui é, o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, então aqui nós temos, né, um servo, uma comparação entre um servo bom e um servo mau. O senhor sai para viajar, deixa o servo ali encarregado de cuidar dos demais, e esse servo começa a achar que o seu patrão, que o seu senhor está demorando. Então ele passa a aproveitar a vida e aqui ainda diz, espancar os seus companheiros. E esse servo, então, é um servo que está condenado. Bom, o que que nós temos aqui nessa parábola?
Tá? Nós temos aqui o servo, que representa Jesus, desculpa, o servo não, o Senhor, que representa Jesus, e o servo, que somos nós, que são os filhos de Deus. Tá? E aqui a gente mostra uma responsabilidade, a gente nota uma responsabilidade. Tá? Nós temos ali da mesma forma que o servo, ele tinha uma responsabilidade para os seus conservos, nós recebemos diferentes responsabilidades na nossa vida cristã. De acordo com a nossa capacidade, com o nosso perfil, nós podemos perceber que Deus nos encarrega de algumas tarefas especiais. Nós temos pessoas que possuem dons muito específicos, que são pastores, tá? Pessoas que recebem outras habilidades que também podem empregar na causa de Deus. Todas as habilidades podem ser empregadas para a causa de Deus. Tá? E quanto maior a responsabilidade, a gente nota que vai haver uma cobrança também maior. Isso pode ser visto ali no livro de Lucas. Se você ler lá no capítulo 12 de Lucas, você vai ver exatamente essa descrição. É um peso maior para uma responsabilidade maior. Então, quem tiver mais vai ser mais cobrado, quem tiver menos vai ser menos cobrado. Bom, o que que mudou aqui? O que que veio de nova informação aqui? Então, nós temos o Senhor, que representa Jesus. Ele está saindo, ele vai sair. Ele estava lá com os judeus, mas ele iria sair, iria retornar para junto do Pai. E ele está prometendo que ele vai voltar. Aqui nós temos um servo que saiu, representando Jesus. Então, Jesus saiu e ele voltaria, mas o servo dele, que tinha ficado responsável pelos seus conservos ali, ele disse que ele pensou, né, que o seu patrão, que o seu senhor estava demorando muito e passou a negligenciar as suas responsabilidades. Bom, aqui a gente nota que, primeiro, nós temos, mais uma vez aqui, uma exortação à vigilância. Tá? Ou seja, o servo não sabia quando o seu senhor voltaria, mas ele precisaria estar atento. Além disso, nós temos um chamado ao comprometimento no serviço cristão, ou seja, aquilo que você deve fazer como cristão, não se esqueça de cumprir isso, cumpra. E mais ainda, a perseverança, ou seja, está demorando, mas ele vai vir. Deus nos deu, Jesus nos deu a sua promessa, nos deu a sua palavra de que vai vir. E ele diz que a palavra dele será cumprida. Então, sejamos perseverantes. Está demorando? Continuemos perseverantes. Essas são as três exortações principais que nós encontramos aqui. Então, temos novamente aí a questão da vigilância, temos a questão de estar comprometido, né, comprometimento, e também a questão da perseverança. E agora, a gente encerra o capítulo 24. Mas encerrando o capítulo 24, não quer dizer que o assunto terminou. Nós temos agora, no capítulo 25, o texto iniciando-se da seguinte maneira, capítulo 25, verso 1. Nós lemos ali: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Esse então ali já é uma ligação com o que já estava acontecendo. Tá? Se ele estivesse mudando de assunto, ele começaria aqui diferente, e não com esse então. E esse sentido é o mesmo no original em grego. Então, existe ali uma ligação entre o assunto anterior e o atual. Ou seja, continuamos no mesmo assunto aqui. Essa parábola, então, a gente já sabe que ela vai se referir ao mesmo que as anteriores, que é ao fim dos tempos. Tá? E mais, são exortações para nós no tempo do fim. Ou melhor, nem no tempo do fim, né? Para nós enquanto estivermos aguardando a Cristo. Desde aquele momento, desde quando Cristo saísse até a sua volta. Essas exortações valem para todos ali. Aqui nós lemos na sequência, então, note que aqui ele está se referindo a 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aqui é interessante a gente falar pelo menos um pouquinho sobre as tradições judaicas e, em especial, naquela época. Então, como que era um casamento judeu naquela época? Esse casamento, ele acontecia, ele fazia parte dele cortejos. Então, o noivo ia sair da sua casa, ia buscar a noiva, e existia um cortejo ali dos seus convidados que o acompanhavam.
Posteriormente, a noiva ia para a casa do noivo, ali ela ia ficar instalada num quarto especial para ela, com as acompanhantes dela, e aconteceria a festa. E existe esse cortejo ali de ida para a casa do noivo, tá? E acontece a festa ali. E nesse cortejo, todos os participantes carregavam tochas, carregavam a sua luz. E à frente ia um grupo de virgens, de solteiras, ainda não comprometidas. E elas iam com uma lamparina, cada uma delas. Então a gente pode imaginar de novo, da mesma forma que eu imagino lá Jesus vendo uma figueira e contando aquilo, imagine ali em Jerusalém agora passando um cortejo nupcial e Jesus aproveitando aquilo para contar essa parábola. Bom, o que vai acontecer aqui? O que Jesus vai contar? Ele vai falar sobre essas virgens e vai separar elas em dois grupos. Então, aqui no verso 2, ele começa: 5 dentre elas eram nécias, ou seja, tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Com essas lamparinas, essas lâmpadas eram lamparinas a azeite, né? O azeite era o principal combustível, o azeite era super versátil para tudo. Aplicação na medicina, aplicação em tudo, e inclusive na iluminação. Então, perfumes, medicina, remédios, era tudo baseado no azeite e a iluminação também, tá? Não existiam combustíveis mais refinados que fossem utilizados naquela época e o azeite era o melhor. E acontece que 5 dessas virgens, além de levar a sua lamparina, levaram também um azeite extra, levaram uma quantia extra de azeite. E agora, aqui no verso 5 nós vemos que nem tudo aconteceu conforme elas esperavam que acontecesse. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Quantas foram tomadas de sono e adormeceram? Todas. Não foram só as 5 que não levaram azeite ou as 5 que levaram azeite. Foram as 10 virgens. As 10 ficaram com sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Então a resposta das prudentes é: se nós dermos azeite para vocês, vai faltar tanto para nós quanto para vocês. E então elas dão a solução aqui: ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, um detalhe interessante aqui que algumas pessoas levantam é que pessoas que estavam ali na rua não preparadas para as bodas, às vezes tentavam participar das bodas, mas as pessoas estavam sem a sua luz, sem a sua tocha, sem a sua lanterna. Então, o noivo, vendo isso, já vai dizer que as pessoas são penetras, tá? Não fazem parte do cortejo. E aqui a gente nota alguns pontos bem interessantes acerca da segunda vinda de Cristo, e um desses pontos é que existe aí um limite. A gente não vai poder deixar para resolver as coisas, para organizar a nossa vida na hora que nós quisermos. Existe um limite ali. Elas conseguiram azeite, mas elas já não foram mais aceitas dentro do cortejo ali. Existia a hora para aquilo. E essa parábola aqui é uma parábola que acaba sendo bastante estudada e muitas pessoas tentaram estabelecer significados alegóricos para cada uma das coisas que existem aí, colocando
esse símbolo significa isso e tudo mais. Ah, desde Santo Agostinho de Hipone, passando por Orígenes, Martinho Lutero, Epifânio, Grotius, Plummer, que são aí teólogos mais recentes, e até teólogos atuais têm escrito dando significados para essas coisas. Mas é importante a gente ter em mente que aqui a gente está numa parábola. A parábola importante nela não são significados alegóricos. Muitas vezes a gente atribui significados alegóricos para tirar uma lição para os nossos dias de hoje, tá? Aproveitando aquela parábola. Mas o importante é que é a lição que a parábola traz. É isso que nós temos que ter em mente, tá? Então, algumas pessoas tentam colocar ali um significado para o óleo, para o azeite. O que que é o azeite, né? O que que é a luz? O que que são as virgens? E muitas vezes acabam saindo interpretações que não podem ser respaldadas pelo restante das escrituras. Então, a gente precisa ter um certo cuidado aí ao tentar estabelecer é, interpretações para esses símbolos. Tá? Mas a que essa parábola se refere? Bom, o noivo é Cristo. As virgens somos nós, são as pessoas que estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, são os crentes, os cristãos. Mas existem dois grupos de virgens. E ali tem 5 e 5, dividido ao meio o grupo. Algumas pessoas tentam colocar significados para esse número também, mas também é uma coisa que não vem ao caso para uma parábola. O importante é nós sabermos que existem dois grupos. Tá? Então, isso está separando ali em dois grupos. Uma das sábias, daquelas que são prudentes, tá? Que trouxeram uma reserva extra de azeite. E outro das nécias, ou em algumas traduções loucas, tá? Que trouxeram apenas a sua lâmpada. Bom, o que que quer dizer então essa reserva de azeite? O que quer dizer ter o seu azeite, o seu próprio azeite? Nós desenvolvemos uma fé em Cristo ao sermos cristãos. E essa nossa fé ela pode ser aprofundada acerca do conhecimento real de Cristo. Ou pode ser uma fé muito superficial. Eu herdei essa minha fé porque minha mãe era cristã, porque meu pai era cristão, e eu vi eles fazendo aquilo, e eu sinto que aquilo é certo, mas eu não tenho um conhecimento real, um conhecimento genuíno de Cristo. Eu tenho só um conhecimento superficial. Eu não tenho esse conhecimento genuíno, não tive encontro pessoal com Cristo, e a minha fé, então, é apenas superficial. Chega um momento em que Cristo está atrasando, tá? Então o noivo não chega. Nós temos, inicialmente, após a conversão, uma fé muito forte, acreditando que Cristo vai voltar amanhã e, de repente, não sai como nós estamos esperando. E aí nós nos desanimamos. Bom, quem se desanima? Quem dormiu ali? Tanto as nécias quanto as prudentes. Então, esse cansaço, tá? Essa impaciência, todos vão enfrentar. Não é exclusividade de um grupo ou de outro grupo. Mas o que vai acontecer, o que acontece é que aquelas que têm um conhecimento apenas superficial de Cristo, aquelas pessoas que não têm a sua fé bem alicerçada, que não têm um conhecimento genuíno de Cristo, essas pessoas elas vão ter a sua fé totalmente abalada, enquanto as demais têm a sua reserva ali. Então, para aquelas lá, acabou tudo que elas conheciam acerca de Cristo. Elas não têm mais para queimar, elas não têm mais esperança para queimar. Apagou a chama da esperança delas. Enquanto as outras tinham ali uma reserva própria. E agora elas pedem para as outras, tá? E aqui já a gente pode entender que a salvação vai depender única e exclusivamente da pessoa. Eu não posso depender na fé da outra pessoa, tem que depender da minha fé. Tem que ser a minha própria fé. Eu não vou poder tomar emprestada a fé de uma outra pessoa que tem essa reserva. Então aqui a gente vê, primeiro, vigiem, né? Ou seja, o noivo vai chegar, mas pode ser que ele atrase. Segundo, abastecer-se da verdade, ou seja, busque conhecer a Cristo. De que maneira que a gente pode buscar conhecer a Cristo? A melhor revelação que nós temos hoje são os evangelhos, a Bíblia. Tá? Então está aqui a revelação acerca de tudo que nós precisamos conhecer. As profecias, Jesus chamou lá no início a atenção para que estudemos as profecias. Tá?
Então, estudando as profecias, estudando os evangelhos, estudando a palavra de Deus, assim você pode conhecer melhor a Cristo. Conhecer genuinamente a Cristo vai ainda além de apenas estudar o texto, mas vai direto com praticar, vai direto com aceitar e se colocar a sua vontade submissa à vontade de Deus, à vontade de Cristo. E a gente nota aqui também nessa parábola, destacando mais uma vez, que o desânimo pode atingir a todos, tanto aqueles que têm um conhecimento genuíno, que têm uma fé fortalecida, quanto os demais, quanto aqueles que têm uma fé apenas superficial. E se nós continuarmos agora, antes eu vou fazer uma pausinha aqui para perguntar se alguém gostaria de compartilhar alguma coisa ou se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre o que a gente viu até agora. Tem, Tranquilo? tem um comentário no chat, Rodolfo. Ah, A profecia de Mateus 24 teve um cumprimento parcial por ocasião da destruição do Templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Não é mesmo? isso, exatamente. Então, o que a gente nota ali, né, que todo esse sermão profético, ele começa primeiro relacionado ao templo de Jerusalém ali, tá? E depois da pergunta dos discípulos ali, ele vai para os eventos finais. Então, essa parte realmente foi cumprida aí, tá? Nesse instante. E o restante, a gente sabe que ainda não foi cumprido, porque até agora Cristo ainda não voltou, tá? E nós ainda estamos aguardando esse retorno, estamos aguardando o cumprimento do restante da profecia. Eu acho que Sim. essa questão do retorno de Jesus é bem interessante, só queria pontuar uma coisa que me veio na cabeça agora. Relendo, né, com vocês e estudando aqui Mateus, Jesus, em três momentos distintos, vai tentar avisar para os discípulos que ele vai morrer. E aí a gente vai vendo a compreensão dos discípulos aumentando a respeito disso, mas mesmo assim misturado com as crenças pessoais deles, né? Mas Jesus falando da morte dele. E aqui ele já começa a introduzir um outro conceito para depois da morte dele, né? Ele está introduzindo já o contexto de preparar eles para a segunda volta dele, né? Então, assim, é, é, é bonito ver isso no caminhar de Jesus, que ele foca na questão, eu vou morrer. E aí, agora, na última semana, ele foca nessa questão da segunda volta, e eu achei legal que ele coloca várias parábolas para diferentes aspectos atingir o objetivo, que é sensibilizar eles para diferentes aspectos sobre a segunda vinda dele, né? Então, assim, a gente que, só para dar um panorama, resgatar o que a gente viu aqui. A gente vê de novo em Mateus a questão dos falsos profetas, como que Jesus bate em cima disso, dos falsos profetas, que ele fala, eles falam no meu nome, mas eu não conheço. Ele vai falar agora da questão de perseverar, de vigiar, de estar atento aos sinais. E aí, cada uma dessas parábolas vai abordando essas questões do que é necessário se compreender a respeito da segunda vinda dele, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém. É, deixa Pode eu ver falar. se eu estou fazendo uma comparação assim, equivocada, com a situação de Pedro, sabe? De tudo que ele acreditava, de tudo que ele viu e acabou negando, Jesus. Tô viajando, será? Mais ou menos assim. Não adianta a gente né, não só estudar, né? Pedro viveu toda a experiência com Jesus, né? Vendo os milagres, tudo. E se a gente não tiver lá dentro aquela certeza, né? Será que eu tô viajando, Rodolfo? Então, é bem por aí mesmo. Jesus exorta muito a estudarmos, a estarmos preparados e ainda assim nós vamos passar por grandes dificuldades quanto a isso. Aí ele diz ali no verso 24, desculpa, no capítulo 24, no verso 24 também,
diz ali acerca dos falsos cristos, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, não é algo trivial de se descobrir que é falso ou não. Ou seja, os sinais seriam tais que poderiam enganar, se possível, até os próprios escolhidos, tá? Então, nós temos exatamente da mesma forma que Jesus foi preparando Pedro, e ainda assim Pedro percebeu que não estava pronto, né? E ele ter negado a Cristo ali serviu com certeza para moldar o que ele foi depois. Aí ele, como evangelista, depois ter passado por aquela experiência, né? Ele, acredito que ah, o, a percepção, a compreensão dele acerca do ministério de Cristo e do que da relação entre quem Cristo queria salvar com ele, né? Nós estamos aqui para ser salvos por Cristo, fomos salvos por Cristo. E o que nós temos que fazer é aceitar aquilo que implica em colocar a vontade de Cristo em primeiro lugar. E com Pedro não era muito diferente ali. E Pedro disse que jamais negaria a Cristo, tá? Mas ainda assim negou. Então, Roberta, sim, existem semelhanças aí que a gente pode enxergar, tá? Eu acho que talvez a gente tenha que fazer um trabalho, vamos dizer assim, um treinamento com a intimidade com o Espírito Santo, né, para a gente estar bem sensível a esses sinais, talvez. Sim, com certeza. Aí é a questão da conversão diária. Todo dia eu tenho que estar buscando o relacionamento com Deus. Uhum, Ele já vem atrás de você, ele te busca. O Espírito Santo sempre vai se manifestar de alguma forma para te fazer, para tocar em você, para te sensibilizar. Mas você precisa fazer sua parte também. Você precisa ceder a essa sensibilização. Isso uhum. vem através do quê? Do estudar, do orar, do buscar agir de acordo com a vontade de Deus. Ok? Obrigada, Rodolfo. Nada. Mais alguém gostaria de falar? Ok, vamos seguir aqui e depois a gente abre de novo. No capítulo 25, no verso 14, a gente tem a chamada parábola dos talentos. Vamos ler aqui, verso 14 em diante. Pois será, a gente já tem uma ideia de continuidade de novo, né? Pois será, ou seja, ele não terminou o assunto, ele está continuando aquele mesmo assunto, então já entendo que essa parábola vai também se referir a um evento, ao evento escatológico, ou seja, a segunda vinda de Cristo, né? Ao fim, desse nosso mundo pecaminoso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Bom, então o senhor está saindo e tem 3 servos ali e está deixando com cada um desses servos alguma coisa, né? Está deixando talentos. Bom, o que que são esses talentos que ele está deixando, tá? Bom, talento aqui se refere a uma importância. Talento era uma medida de peso e para os romanos era uma e para os gregos era outra. Para os romanos era cerca de 33 quilos, eu não lembro exatamente, e para os gregos 20 e alguma coisa. Para os gregos era um pouquinho mais leve, tá? E o talento referido aqui é o dinheiro que era o valor em ouro. Então, um talento seria, para os romanos, 33, aproximadamente 33 quilos de ouro. Ou seja, não era pouca coisa, tá? E aqui a gente tem, então, cada servo recebendo uma quantidade diferente. O primeiro recebeu 5 talentos. Pensando nesse peso em ouro, é bastante coisa. O outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Todos eles receberam coisas que são valiosas, mas teve aquele que recebeu mais,
o que recebeu uma quantidade intermediária e o que recebeu menos. E ainda diz que cada um recebeu conforme a sua própria capacidade, conforme a capacidade que o Senhor sabia que aquele servo tinha. Então o Senhor partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos. Note aí, muito tempo. E ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, o servo afirma uma coisa sobre o Senhor para começar, tá? Ele diz que o Senhor, ele é homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Bom, será que essa afirmação do servo é verdadeira ou não? A gente pode verificar isso aqui para frente. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Nós temos aqui uma pergunta, tá? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Mais ou menos assim. De onde você tirou isso, tá? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhes dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós temos de novo aqui um servo considerado mau, é igual na parábola anterior. A primeira coisa para a gente discutir aqui é qual o papel de cada um desses personagens aqui. Nós temos o Senhor e temos os servos. Tá fácil notar que, novamente, o Senhor se refere a Jesus, tá? Ele estava presente, saiu e vai retornar. E a gente nota aí também a demora no retorno, é muito tempo depois. Ou seja, não é quando os servos esperavam, foi depois do que os servos esperavam. E os servos, quem são? Os servos, novamente, nós podemos, tá fácil aí entender que somos nós, são aqueles que estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Agora, o que são esses talentos? Ah, existem diversas interpretações aqui. Uma delas, e que a gente gosta de usar muito, é que talentos se referem aos talentos, aos dons que nós temos, tá? Às aptidões que nós temos. Então, tem aquela pessoa que recebeu mais aptidão, outra que recebeu menos aptidões, a pessoa que recebeu mais dons, uma que recebeu menos dons, uma que recebeu apenas um dom. Mas isso é uma coisa muito restrita sobre isso daqui. Olhando para esse contexto, tá? Eles estão recebendo algo que é valioso, mas não necessariamente é um dom. A gente poderia entender aqui esses talentos como algo mais do que isso. Alguns teólogos já colocaram os talentos como sendo fé. Então, é a fé que ele está recebendo. Um está recebendo uma quantidade, outro, e outra quantidade de fé. Isso é uma ideia que não
não se cabe muito com o nosso conhecimento acerca das escrituras e tudo mais, tá? A fé ela é desenvolvida por aquela pessoa, tá? Cristo está oferecendo ali a salvação. Mas o que fica, que a gente poderia colocar ali, que poderia englobar tudo? A gente poderia imaginar como riquezas. E o que seriam essas riquezas? Seria qualquer coisa que possa ser empregada na obra do Senhor, ou seja, é do Senhor aquele talento, né? O Senhor confiou aquele talento aos servos e ele vai voltar. Então, qualquer coisa que nós recebemos de Deus que possa ser utilizada, que possa ser empregada na nossa vida cristã, ou seja, possa ser utilizada para cumprir a nossa missão, aquilo que nós recebemos como cristãos, a gente pode entender como sendo essas riquezas. Isso pode ser dinheiro, pode ser situação financeira, pode ser sabedoria, pode ser habilidades artísticas, pode ser outros dons que a gente possa ter, tá? Ah, qualquer uma dessas coisas que possam ser empregadas, a gente pode entender como sendo, simbolizando aí esses talentos. A gente gosta muito de usar talentos como sendo dons, porque isso daqui deixa muito explícito aquela necessidade de quem tem um dom desenvolver ele, tá? De praticar, de exercitar aquilo. Mas não é apenas aos dons que isso daqui se aplica. Mas o que que a gente pode notar aqui? Qual que é a principal lição que a gente pode tirar disso daqui? Alguém consegue ter uma ideia e me dizer o que que você conseguiu entender? Qual que é a principal lição que você consegue entender aqui dessa parte da parábola? Tem coisas que a gente já viu nas anteriores e que a gente nota que se reflete aqui de novo, tá? Agora, o que que a gente viu aqui que é algo novo, que é uma ideia nova que isso está colocando aí? Alguém percebeu alguma coisa nova, alguma coisa diferente? Ah, não sei, é o conhecimento que você tem da palavra e passar para frente. Aqui, conhecimento e passar Quantas para. ovelhinhas você vai, vai conseguir? Um pouquinho do que você falou aí, eu acho que faz todo o sentido, Roberto. Mas o que que a gente nota daquele que não fez nada, né? Ele recebeu alguma coisa. Ele Ele recebeu a recebeu um palavra, talento. mas ele E o não que que ele quis fez? repassar. Enterrou, né? Ele É, enterrou, deixou enterrado. E o que que os outros fizeram? Os outros não necessariamente repassaram aquilo, Roberto, mas eles negociaram com aquilo, tá? E eles fizeram aquilo que eles receberam, aquela riqueza que eles receberam, aumentar. Bom, o que a gente nota aqui é que o que quer que a gente tenha recebido de Cristo não é para a gente, não sabe, o mundo vai acabar, Cristo vai voltar, então eu não vou fazer nada, eu vou guardar isso que eu recebi e a minha salvação é garantida por isso. Ok, eu sou cristão, mas eu vou guardar isso, eu não vou fazer nada. Aqui nós temos a mensagem que é: enquanto você estiver aguardando a vinda de Cristo, trabalhe, desenvolva o serviço cristão, tá? Ou seja, aqui o chamado é a ação, não fique parado. Então nós já tivemos lá o chamado para vigiar, o chamado para buscar conhecer a Cristo, para termos fé, e o principal, tá, que nós temos agora aqui nessa parábola é o chamado à ação. Não deixe parado, movimente o que você recebeu, não deixe parado aqui, tá? Busque multiplicar isso. E a gente vê então que não basta ter recebido, tá? Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso utilizar, eu preciso empregar os recursos que eu recebi, eu preciso empregar esses talentos que eu recebi. Ô, Rodolfo, a gente cai um pouco nos mandamentos, né, do próximo. Uhum, De você, não adianta é o você fazer pelo próximo, né? isso. Ele É, não guardar. isso. O que que eu diria aí? São ações em todos os sentidos, tá? Então, a gente tem aquela questão que a gente já discutiu algumas vezes,
Nós somos salvos por uma única coisa, pela fé, por acreditar em Jesus. Somos salvos pela fé. Agora, existem as obras. As obras testificam da nossa fé. Se nós não praticarmos as obras, ou seja, se nós não praticarmos, não colocarmos em prática o conhecimento que nós temos, a nossa fé vai se acabar. Vai ser como no caso das virgens ali. Elas tinham uma fé que estava superficial, que não foi alicerçada, não tiveram uma reserva, tá? Quando precisaram. E a gente precisa também praticar, a gente precisa pôr em prática o que a gente aprendeu, não porque a salvação, isso vai ajudar, isso vai contar pontos para mim. Eu vou entrar lá no céu no nível master e se eu não tivesse praticado as minhas obras, ou tivesse feito menos obras, eu entraria em um nível júnior, tá? Não é isso. Todos vão receber alguma quantidade, todos receberam alguma quantidade. Um recebeu diferente do outro. Mas o importante não é a quantidade que cada um recebeu, mas o que ele faria. Ó, quem recebeu dois, ele foi lá e duplicou. E o Senhor disse exatamente a mesma coisa que ele disse para o que recebeu cinco. Que recebeu cinco, deu mais cinco de volta para o Senhor. Que recebeu dois, deu só mais dois de volta para o Senhor. Tá? E o Senhor disse a mesma coisa para os dois. E também vem aquela questão de que Deus conhece muito bem nossa personalidade, nossas limitações, e Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Tá? Então, o que a gente vai receber está de acordo com aquilo que eu sou capaz, que eu tenho a capacidade de administrar, que eu tenho a capacidade de desenvolver. A gente não vai receber algo que esteja fora da minha capacidade. Ah, ficou claro aí a questão dos talentos? Alguém gostaria de comentar, gostaria de acrescentar alguma informação, fazer alguma pergunta? Então, Rodolfo, eu não entendi muito bem como é que pode multiplicar. Uhum. Como é que você vai multiplicar a fé? Ou você tem ou você não tem, né? Então, a sua fé ela pode aumentar e pode diminuir. A questão que a fé é uma coisa que tem tamanho, a gente vê o próprio Cristo dizendo, né? Se os discípulos dele tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles seriam capazes de mover montanhas. Então, a fé, sim, ela pode ser fortalecida também. A gente pode ir desenvolvendo. E como que vem esse fortalecimento, esse desenvolvimento? Conhecendo mais, se aproximando mais acerca de Cristo. E esse é um departamento que parece que nunca se esgota. Conhecer acerca de Deus, conhecer acerca de Cristo. A gente nunca termina de conhecer tudo. Tá? Isso é um depoimento que eu ouço de várias pessoas que leram a Bíblia inteira várias vezes, que são teólogos, que estudaram muito, e eles ainda estão descobrindo coisas a respeito de Deus. Tá? Então, buscar o conhecimento, buscar se aproximar de Cristo, isso é uma coisa que não termina. Tá? Agora, o que é muito importante para fortalecer, para me ajudar nisso, onde eu encontro a Deus, onde eu posso buscar a Deus. Teve o estudo que foi com esqueci o nome dele agora, o seu cunhado, Karine. O Daniel. Isso, com o Dênio, foi acerca de encontrar a Deus. Tá? E o que a gente percebe acerca de encontrar a Deus? Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da Bíblia também, Deus se revela através do nosso próprio, do nosso próximo. Então, desenvolver atividades em prol do nosso próprio também faz parte, do nosso próximo também faz parte, e vai nos enriquecendo espiritualmente. Então, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo os nossos dons. Eu posso empregar meus recursos financeiros também para a propagação do evangelho. Isso você quer dizer, então, que é o multiplicar. Isso é o multiplicar. Então, eu vou empregar coisas que vão trazer um ganho para mim também, que vão trazer de volta para mim, tá? Então, eu estou crescendo espiritualmente fazendo isso, tá? No ato de ofertar, por exemplo, empregar os meus recursos financeiros na propagação do evangelho, eu vou receber de volta também algo. A minha fé vai ser fortalecida, minha comunhão com Deus também vai ser fortalecida. Então, em todas as áreas, todo tipo de recurso que eu receba de Deus,
eu posso empregar ele e eu vou ter retorno ao fazer isso. E aí que está esse de aumentar, né? Eu estou investindo e isso está retornando para mim. É essa a ideia. Vamos Eu acho multiplicar. também, só complementando, vem na minha cabeça muito os nossos propósitos, né? Assim, quando Deus criou a gente, Ele deu orientações lá no Jardim do Éden. E essas orientações continuam durante toda a Bíblia, né? E ele fala lá em Gênesis 1:28. E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Para mim, o multiplicar e o enterrar estão diferentes aqui nessa parábola. O que contradiz a ação do multiplicar é o enterrar. Então, eu fico pensando que o enterrar é algo focado em mim, nos meus medos, nas minhas percepções, na minha vivência de mundo. O multiplicar está seguindo a vontade do Senhor. O multiplicar está seguindo o propósito que o Senhor colocou, né? E o multiplicar desde o Éden ressoa na questão do externo, do outro, do que Deus me deu e do que eu vou fazer com o que Deus me deu, né? Então, assim, essa coisa do próximo, de trabalhar no mundo que o Senhor me deu, né? Então, enterrar é não trabalhar, é não estar focado no propósito que Deus me deu, no propósito que Deus pediu para eu fazer, multiplicar, ser fecundo, ser uma bênção, né? Aonde eu estiver, eu vou estar neste mundo participando dele, eu vou estar interagindo, eu vou estar conversando com os outros, eu vou estar construindo um mundo melhor, vamos dizer assim, trabalhando para o Senhor, né? Trabalhando como o Senhor pediu. Agora, quando eu enterro o meu talento, eu estou num movimento contrário à vontade do Senhor, baseado nos meus medos, nos meus pensamentos. É uma forma de não fazer a vontade e, ao mesmo tempo, focar em mim mesmo, né? Então, deixar só ali para mim, né? Então, eu fico vendo a parábola assim também, com esse sentido. O que é E você vê, interessante, cá, com o caso que você falou do propósito, talvez seja mesmo o propósito do 5 multiplicar 5 do 2 multiplicar 2. Você vê que ele finaliza da mesma maneira para os dois, sobre o muito te colocarei, né? isso. Exatamente. Tinha um comentário para fazer ali, acabei me perdendo agora ouvindo a Roberta. Mas o que é interessante, ver se consigo lembrar. Bom, eu vou continuar aí a hora que eu lembrar. Ah, sim, lembrei. Notem o seguinte: esse servo, ele tinha a consciência dele, segundo o entendimento dele, ele estava fazendo a coisa certa. Ele não estava fazendo a coisa errada. Ele estava cuidando do que o patrão dele, do que o senhor dele deu para ele. Ele enterrou lá, ninguém iria roubar. Ele não era um ladrão, ele não estava ali para roubar o seu senhor. Ele não roubou o seu senhor. Mas isso não foi suficiente, porque embora ele não tenha feito isso, ele não fez o seu trabalho também. Então, ele não fez a ação. E ele deveria, esse servo, nós devemos compreender a vontade de Cristo e não a nossa vontade, né? Sempre o cristianismo é aquilo lá de colocar a vontade de Deus à frente da nossa vontade, tá? Então, entender qual que é o propósito, qual que é a vontade de Deus, e não qual que é a minha vontade, qual que é o propósito que eu, pessoalmente, acho que é correto. E a gente vai na sequência aqui, notar mais uma vez aí essa coisa que acontece. Então, são dois grupos diferentes. Esses dois grupos, eles estão caminhando, a princípio, na mesma direção, ou seja, nós temos um grupo que é cristão, outro grupo que também é cristão, tá? Não é um grupo que é o servo, o outro que é de salteadores. As virgens, a mesma coisa. Os dois grupos ali estavam no cortejo, eram convidadas, estavam ali com as suas lâmpadas. Mas as ações de um grupo levaram a um desfecho diferente do que as ações do outro grupo.
Mais alguma pergunta, observação? Bom, para a gente finalizar esse estudo, a gente vai para só destacando aqui, né? Aqui, agora, essa parábola, ela acrescenta a questão de estar em atividade e em desenvolvimento, ou seja, não parar enquanto estamos esperando. Não é só esperar e não fazer mais nada. Eu tenho ações que eu devo tomar como sendo um cristão. Eu não posso me omitir disso. E aí a gente pode fazer um resuminho aqui disso que a gente viu até o momento. Então, nós temos lá primeiro a parábola da figueira, a figueira e os sinais da segunda vinda de Cristo. E aí o alerta é: fiquem vigilantes. O servo bom e o servo, o que que o servo, assim, o servo mau, aqui nós temos alerta para ficar vigilante, para ficarmos comprometidos com a missão recebida e perseverantes. Pois quando nós chegamos à parábola das 10 virgens, tem esse alerta aqui: tenham a sua própria reserva de conhecimento e fé, e não dependa dos outros. Então, desenvolva a sua fé. Não se debruce sobre a fé dos outros, do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe. Tá? Não coloque a sua fé com base no conhecimento que as outras pessoas têm, mas desenvolva o seu próprio conhecimento pessoal acerca de Cristo. E, por fim, a parábola dos talentos: não fiquem parados esperando. Então, coloquem as suas riquezas, invistam as suas riquezas, que são, no caso, tudo aquilo que você recebeu, que possa ser empregado na obra de Cristo. Invista isso, e você terá um retorno grande. E aí vamos para Mateus, capítulo 25, versos 31 em diante. E aqui nós temos a descrição do grande julgamento. Então, até o momento, nós tivemos ali parábolas que nos ajudam a entender como nos comportar, o que fazer enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. E agora nós temos aqui o desfecho de tudo. No verso 31 nós lemos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos
para a vida eterna. Então, nós temos aqui agora Jesus voltando e finalmente trazendo justiça. Agora são de novo separados dois grupos. E um desses grupos, Jesus se refere a eles dizendo que eles, quando Jesus passou por situações complicadas, eles estiveram ao lado de Jesus. Ou seja, demonstraram caridade, demonstraram empatia, demonstraram altruísmo para com Jesus. Já no outro grupo, ele diz, em outras palavras, que ele não conhece aqueles. Porém, o que é interessante aqui, que nesse grupo dos que são julgados condenados, né, dos que serão mandados para o castigo eterno, segundo o verso 44, né, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, esses reclamam, né? Enquanto os que são salvos, os justos, eles dizem: Senhor, quando foi que nós te vimos dessa forma e te ajudamos? Então, Jesus responde que tudo que eles fizeram aos pequeninos irmãos, a ele o fizeram. Já os outros dizem: Mas, Senhor, quando que nós te vimos dessa maneira e não te ajudamos? Bom, o que que você nota aqui? Você nota que essas pessoas que agiram dessa forma, eles não eram declaradamente maus, né? Porque eles estão dizendo que não, que eles fizeram as boas ações. Ou seja, eles estavam imaginando que deveriam estar salvos. Quando você tem um assassino, uma pessoa declaradamente má, em alguma situação assim, ela já reconhece: "Ah, ok, eu fiz isso, né? Eu realmente não mereço." Agora aqui, esse do que acha que é bom, do que se enxerga como um salvo, porém não está salvo, ele reclama. Então esse é o que reclamou. Mas como eu te vi nessa situação e não fiz isso? E aí é que nós devemos prestar muita atenção e tomar cuidado para não sermos arrogantes, né? Para não supormos a nossa vontade na frente da vontade de Deus, para não colocarmos para nós mesmos, não contarmos uma mentira para nós que a vontade de Deus é uma, quando no fundo nós sabemos que não é aquela, para que eu livre a minha consciência. E é isso que nós enxergamos em todas as situações aqui das parábolas. Nós tínhamos um grupo que queria a mesma coisa que o outro grupo, tá? Porém, não não se colocava totalmente nas mãos de Deus. E aí nós temos então finalmente o juízo de volta a essa terra. Então Jesus, ele na sua provavelmente na terça-feira aí da sua última semana, nos seus últimos dias de vida do seu ministério aqui na Terra, ele então se dedica a preparar os que ficariam para quando ele não estivesse. Nos ensina como nós devemos nos comportar, de que maneira agir e nos dá alertas. Então, precisamos vigiar, precisamos, além de vigiar, precisamos agir. Além de vigiar e agir, precisamos estudar, né? Precisamos conhecer as profecias de maneira que não sejamos enganados, de maneira que nós possamos ter uma fé fundamentada no nosso conhecimento acerca de Cristo. E, claro, o serviço ao próximo também, tá? Então, nós podemos ver aqui desse último trecho, primeiro, façam o bem aos filhos de Deus e não sejam prepotentes. E, por fim, justiça será feita. Então, os justos herdarão o reino de Deus e os injustos terão ali o castigo eterno. Esse castigo eterno significa que eles deixarão de existir. Eles passarão pela morte, que é o salário do pecado.
passarão por uma morte definitiva, por uma morte eterna. E assim a gente encerra o nosso assunto de hoje, mas eu gostaria de deixar aqui, para finalizar, essa imagem aqui com o verso que está lá em Atos, capítulo 1, verso 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Essa promessa vai vir no último momento em que Jesus vai estar com seus seguidores aqui na terra. Então, quando ele subir aos céus, virão dois anjos e farão essa declaração. Então, Jesus nos prometeu que voltará. Em diversos lugares na Bíblia, os profetas se referem a isso. Jesus, estando aqui na terra, disse isso, nos disse como nos preparar, como estar preparados para a sua segunda vinda. Também nos disse que não saberemos quando será a sua segunda vinda, mas que ela será repentina. Nos deu sinais de como saber que se estamos nos aproximando da segunda vinda. E falta apenas essa promessa ser cumprida, essa promessa que nós estamos aguardando. Estamos aguardando que ele volte novamente, aí dessa vez em poder e glória, como ele mesmo disse. Alguém gostaria de comentar perguntas acerca dessa última parte? Fique à vontade. Quem sabia que da segunda volta? Já tinha visto na Bíblia, já? Não, não surpreendeu. Mas é sempre gostoso ouvir de novo. É gostoso. Dá mais esperança, né? Esperança. Esperança de que vai ter um basta nesse tanto de injustiça de coisa, né? Ô, Rodolfo, Sim, o, o inferno, né? Não é a palavra, né? Qual é a palavra mesmo que você usou aí? Castigo. castigo Castigo eterno. eterno, castigo eterno. É, tem em outras passagens da Bíblia que fala sobre esse castigo eterno? Tem bastante, É? bastante E coisa. que não é Aham. o inferno, então. Então, Que o catolicismo, é, o essa foguinho, tarará. palavra inferno, ela ganhou significados diferentes aí. Na Bíblia, ali no Novo Testamento, tem uma palavra que é utilizada ali, emprestada do grego, que é o Hades. Essa palavra ela tem diferentes significados. O significado de Hades principal é sepultura. Então, é o lugar dos mortos, que é a sepultura, para onde eles vão. Agora, quando a gente junta todo o conhecimento aí acerca da morte e da salvação, desde o que a gente estudou lá no início, lá em Gênesis, né, quando a gente vê lá o plano da salvação, o que acontece? Quando o homem pecasse, ele morreria. Tá? Mas o plano da salvação é Cristo vindo para morrer em lugar e para que nós possamos ter a vida eterna. Mas como que eu vou ter a vida eterna e vou morrer? Como que é isso? Tá? E quem que não vai ter a vida eterna? Como que vai ser? Bom, o que acontece aqui em resumo, mas que a gente tem muita coisa para estudar para entender bem isso, tá? É que o que nós conhecemos aí como inferno, que seria a situação do juízo final, é quando o juízo será feito e todas as pessoas, todos os ímpios, encararão o que a gente chama de morte eterna, que significa que eles morrerão para nunca mais voltar a existir. Enquanto os justos, os salvos, terão a vida eterna. Eles agora não morrerão mais. Então, enquanto os justos ganharão a vida eterna, os ímpios serão destruídos. A gente tem a descrição aí da destruição da terra. Então, quando Jesus voltará, ele vai nos tirar da terra. Aí vai entrar a questão do milênio lá da Susana. Nós vamos passar 1000 anos com Cristo
E nós vamos estar fazendo algumas coisas durante esses 1000 anos. A gente vai estar aprendendo muitas coisas. E então, em Apocalipse diz que Satanás ficará preso na terra. Preso porque ele vai estar aqui apenas com ímpios. Ele não vai ter ninguém para tentar, não vai ter ninguém para fazer se perder. Os justos estarão com Deus. E então haverá um retorno para a terra. E a terra vai ser agora restaurada. Então a terra, com o mal e tudo mais, vai ser totalmente destruída, e nesse momento todos os ímpios serão destruídos e juntamente Satanás. Esse é o que a gente encontra na Bíblia como sendo o fogo eterno. Tá? Ele queimará com consequências eternas. Então, a ideia do inferno, né, do eterno, do castigo eterno, não é que a pessoa vai ficar eternamente sendo queimada. Senão não faz sentido nenhum o amor de Deus. Tá? E que eu vou deixar? Ela viveu 80 anos em pecado. Agora vai ficar a eternidade sofrendo, a eternidade que é infinitamente maior do que 80 anos, sofrendo por aquilo que ela fez só em 80 anos. Não tem muita justiça nisso. Imagina então quem uma pessoa, um jovem aí que foi que cometeu diversos erros e morreu jovem aí com uns 20 anos de idade. 20 anos ele foi mal durante 20 anos. E agora ele vai passar o infinito sofrendo por causa daquilo que ele cometeu ali naqueles 20 anos, tá? Então o que faz sentido aí no texto é castigo eterno, é o castigo que tem a duração eterna. Então morrerão para nunca mais voltar a existir. Ok? O Rodolfo, e isso também é para Satanás. Também para Satanás, também será Nunca mais destruído. vai existir. Isso, todo o mal será destruído. Então Satanás, os anjos que estão ao lado de Satanás, os demônios serão todos destruídos. Então a gente sabe aí que Satanás levou com ele a terça parte dos anjos do céu. Tá? Então não foi ele o único anjo caído, mas outros anjos junto com ele. E todos esses serão destruídos com consequências eternas, serão destruídos para nunca mais voltarem. Ou seja, o mal será então destruído. Essa é a promessa que nós temos. Não faz muito sentido, porque esse negócio de inferno, de fogo, como você falou, né? Já pensou a Uhum. pessoa ficar eternamente dentro do fogo? É horrível. É, exatamente. Então, isso não é nada bíblico. Tá? E isso tem bastante heranças dentro dessa interpretação de outros povos, de paganismo também. Paganismo. A gente tem bastante coisa que entrou aí, que contribuiu para isso. Tá? Os próprios gregos, eles tinham lá o submundo, com o Hades, que era o deus do submundo, para onde iam os mortos que eram castigados, né, que eram atormentados. Aí, tudo isso entrou um pouquinho dentro do cristianismo, especialmente na Idade Média. Ao longo da Idade Média, muita coisa entrou aí, muitos mitos foram criados, né? Inclusive esse aí do inferno, que eu vou estar lá a eternidade queimando, né? Com o diabinho segurando um tridente e futucando os outros lá. Tá? É a concepção da Idade Média de inferno e que já teve muitas sátiras também, porque se você pensar bem, essa concepção dessa forma de inferno, ela acaba sendo bastante infantil, né? Não faz muito sentido isso. E não é a interpretação, não é o que a gente encontra na Bíblia. As evidências que a gente encontra na Bíblia são de um castigo com consequências eternas. Isso é que vai acontecer, isso é que a gente deve esperar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de acrescentar? Fiquem à vontade. Então, eu devolvo aí para Karine, então. Karine, pode ficar à vontade para encerrar. Quer fazer a oração final, já que você está aí, né, no pique? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que tivemos de estudar acerca da Sua palavra. Muito obrigado pelas promessas que o Senhor nos fez. Muito obrigado pela missão que Cristo cumpriu. E ajude-nos agora ao aguardar a Sua segunda vinda. Ajude-nos a seguir os Seus conselhos e a termos a nossa fé cada vez mais fortalecida, buscando e conhecendo cada vez mais a Cristo. Cuide de
todos nós e dos nossos familiares, enquanto estivermos neste mundo. Nos abençoe no restante dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, pessoal. Amém. Nada. Muito obrigada. Quem Muito quiser obrigada. ler, tarefinha de casa, Mateus 26, para o próximo estudo, tá aí. Fica a liçãozinha. E muito obrigada, pessoal. Foi muito bom o estudo. Obrigada a vocês, viu? Foi Obrigada, muito bom. Rodolfo. Muito obrigada. Nada. E Tchau, rumo à vida pessoal. Boa eterna. noite. É isso aí. Rumo à vida eterna aqui. É, Isso aí, é isso aí. tchau. Tchau, boa Obrigada. noite. Boa noite.